Marcos 14. Quem és tu? Neste texto, neste capítulo, temos 5 personagens. E a pergunta que eu quero lançar é: com quem tu identificas mais? Ou primeiro com o fariseu, o malfeitor, ou com Maria, uma adoradora, ou com Judas Iscariotes, um traidor, ou com um participante na Santa Ceia, um comungante, e por final com Pedro, um negador, um homem fraco. Primeiro vamos olhar para um fariseu. É uma pessoa religioso que gosta de falar e ensinar sobre Deus, mas é uma hipócrita, que ao fundo do coração odeia o Cristo. No contexto deste capítulo, os fariseus eram conspiradores, malfeitores, acusadores a Jesus, condenadores e odiadores a Jesus. Eram assassinos. Vamos ler o versículo 1. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa e para a festa dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam procurando o meio de flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Então, depois eles prenderam Jesus, julgaram Jesus no tribunal, eram fanáticos e intolerantes de Jesus, ao fundo inimigos de Jesus. E tu, amas Jesus ou rejeitas a pessoa de Jesus e a sua igreja? Rejeitas os protestantes? Esta é a pergunta. Segundo personagem é Maria, irmã de Lázaro, uma adoradora. Vamos ver em versículo 3 do capítulo 14 de Marcos. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa na casa de um homem conhecido como Simão, leproso, aproximou-se dele 7 mulheres com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro, feito de nardo puro. Ela quebrou o frasco e derramou o perfume sobre a cabeça de Jesus. E ela ungiu a cabeça de Jesus por causa da gratidão que ela sentiu, um amor, uma emoção muito grande de adoração. Ela respondeu ao amor de Jesus em ressuscitar o seu irmão do morte. Ela era uma adoradora de coração. Por alguns, ao lado dela, isto foi considerado uma perca de dinheiro, porque o valor valeu um ano do salário. Mas, e nós crentes, podemos gastar muito tempo em adoração a Jesus, em oração, em leitura bíblica e com ofertas para a obra de Deus. Esta é a expressão de adoração. E tu, és tu um adorador de Jesus? A terceira personagem é Judas Iscariotes, um treinador. Ele abandonou a fé e traiu Jesus por dinheiro. Satanás entrou nele. Ele era ganancioso, pecou, mas nunca arrependeu-se do seu pecado. Vamos ler em versículo 10 e 11. Então Judas Iscariotes, um dos 12, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. A propósito muito os alegrou e prometeram dinheiro. Assim ele procurava uma oportunidade para entregá-lo. Então ele traiu Jesus. Dentro de cada um de nós temos o potencial de afastarmos da fé e abandonar Cristo. A história da igreja comprova isto, que houve e há crentes que estavam fiéis a Jesus, mas já não estão. E são pessoas que
realmente creram, mas por causa de amargura ou várias razões afastam-se de Jesus. Então pergunta, outra pergunta, és tu um traidor ou desviado da fé? Responda a esta pergunta. Número 4, um participante na Santa Ceia, um comungante. Na festa de Páscoa, Jesus celebrou Páscoa com seus discípulos. Vamos ler versículo 12. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, quando se costumava sacrificar o cordeiro pascal, os discípulos de Jesus lhe perguntaram: aonde queres que vamos e te prepararmos a refeição de Páscoa? Depois, em versículo 22, começaram a reunir. Versículo 22, na Santa Ceia, afirmou Jesus, 22, enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, e todos beberam. Olha para Mateus 26, versículo 28, e nós temos um pouco mais deste versículo, mais informação. Jesus diz, em versículo 28, eu lhes digo que, não deve ser 28, versículo 27, desculpa, 28, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, isto revela o intuito de Santa Ceia, uma comemoração da morte de Jesus. E quem aborda a Santa Ceia com um coração contrito, um coração de fé, um coração que entende o sentido de Santa Ceia, é uma pessoa verdadeira. Uma participante não é uma pessoa que toma o pão e o vinho ritualisticamente, em ignorância, mas alguém que toma com arrependimento e fé em Jesus, que seus pecados são verdadeiramente perdoados. A palavra em grego quer dizer redimidos, completamente livre de culpa, livre do passado, com a página em branca, uma pessoa que já não é consciente dos falhos do passado, dos erros, e esta é a ação do sangue de Jesus, que nos limpa e purifica de tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, tudo que nós pensamos errado no passado, e livra-nos do poder do pecado. Então, mais uma vez, eu vou lançar esta pergunta. És tu um participante verdadeiro na Santa Ceia, com um relacionamento íntimo e pessoal com Cristo? Este é o quarto personagem. O último personagem é Pedro. És tu como Pedro, um negador, um homem ou mulher fraco, fraca. Neste capítulo de Marcos 14, Pedro revelou que ele era um cobarde, muito fraco na carne. Jesus nem sequer que ele podia ficar em oração com Jesus no jardim de Getsemane. Ele negou Jesus 3 vezes. Na hora de mais dificuldade, no pátio em frente do tribunal, quando Jesus estava condenado, sendo condenado, ele abandonou Jesus, e o galo cantou 2 vezes. Mas em contraste com Judas Iscariotes, ele arrependeu-se mais tarde e foi restaurado.
E nós todos podemos identificar com a vida de Pedro. Se nós andamos sem Espírito Santo, sem poder, todos nós podemos cair, sem uma atitude de arrependimento constante, sem vigilância, sem obediência, todos nós podemos cair. Vamos ler em Marcos, mais uma vez, capítulo 14, para ver em versículos 71 e 72, onde diz, ele começou, depois da acusação 3 vezes que ele era um seguidor de Cristo, Pedro começou a se amaldiçoar e jurar: não conheço o homem de quem vocês estão falando. Então ele confessou 3 vezes. Isto foi uma confissão verdadeira do estado do seu coração. Logo o galo cantou pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E se pôs a chorar. Ele não tinha capacidade nem poder para seguir Cristo, como já falei. Eu tinha medo de morrer com Cristo. Então, qual foi o segredo da mudança na vida de Pedro depois, no dia de Pentecostes? Ele ficou corajoso, um homem que pregou durante anos e liderou igrejas, liderou os apóstolos, nunca mais negou Cristo. A resposta, segredo da vida dele, nós encontramos em Atos 1:8, quando Jesus falou da necessidade de receber o Espírito Santo para poder ser um testemunho. Sem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo é impossível. Cada crente tem o Espírito Santo, mas nem todos os crentes estão cheios do Espírito Santo. Aqui diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou ler novamente para destacar este facto, esta promessa. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria, até os fins da terra. E muitos crentes faltam isto. É preciso ser batizado no Espírito Santo, ou seja, cheio de Jesus, simplesmente cheio da pessoa de Cristo, e receber a plenitude de Deus. Efésios 3:19 também fala nisto, e é importantíssimo considerar isto, contemplar esta promessa de Deus. Versículo 19 de Efésios 3: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Cheios de toda a plenitude de Deus. Então, Deus tem toda a capacidade de cumprir em nós aquilo que nós não podemos fazer. Só funciona esta recepção do Espírito Santo, este batismo, quando nós deixamos de depender dos nossos próprios recursos e personalidade ou esforços. É uma questão de render a nossa vida totalmente a Cristo e abandonar por completo o pecado. Se não abandonar o pecado, Deus não vai encher a tua vida com o Espírito Santo. Então, a última pergunta que eu tenho para ti é: és tu um negador de Cristo ou uma pessoa que quer ser cheio do Espírito Santo?
Então deixa estes 5 personagens. És tu um fariseu? És tu um Maria? És tu um traidor, um Judas Iscariotes? És tu um participante na Santa Ceia, um comungante? Ou és tu um Pedro, um negador de Jesus, que precisa urgentemente o poder do Espírito Santo na tua vida? Amém.